Hoje o vídeo é controverso. Eu vou falar sobre o Roberto Carlos em detalhes, do Paulo César Araújo, que é este livro aqui, que saiu em 2006 pela editora Planeta. E ele é polêmico porque é a biografia não autorizada do Roberto Carlos, que foi censurada e recolhida das livrarias. Como recentemente a polêmica em torno das biografias não autorizadas voltou à tona, eu achei que seria pertinente fazer um vídeo sobre esse livro. Eu li o livro e eu pesquisei muito sobre esse assunto de biografias não autorizadas. Na época da faculdade, eu inclusive assisti a uma palestra do autor do livro na faculdade onde eu me formei, então eu achei que seria interessante fazer um vídeo contando um pouco sobre o que eu acho de tudo isso. Então eu vou falar o que eu achei de Roberto Carlos em detalhes e o que eu penso sobre toda essa controvérsia envolvendo as biografias não autorizadas. Eu tenho esse livro porque minha mãe era aficionada por biografias. Ela comprava todas que saíam na livraria e tinha uma vasta coleção que eu acabei herdando. Ela comprou esse livro assim que ele foi lançado e logo depois saiu a ordem judicial ordenando o recolhimento desse livro e ele sumiu das prateleiras, o que quer dizer que hoje em dia eu tenho uma verdadeira raridade literária na minha casa. Então, ainda bem que minha mãe gostava de biografias. Para escrever Roberto Carlos em detalhes, o Paulo César de Araújo pesquisou a fundo por muitos anos. Inclusive, diversas vezes ele tentou contactar o Roberto Carlos para dar a sua própria versão dos fatos, mas sequer foi recebido. Segundo o escritor, ele mesmo sempre foi fã do Roberto Carlos e foi daí que surgiu a vontade de escrever a sua biografia. O livro abrange desde a conturbada infância do cantor e a corrida atrás da fama até finalmente estourar com a Jovem Guarda. Os capítulos eles estão divididos em ordem cronológica e cobrem boa parte da trajetória profissional e pessoal do cantor. Alguns capítulos são dedicados ao relacionamento do Roberto Carlos com outros cantores, com compositores e também com a fé, com a religião, com o amor, com o sexo, com a política. É um livro bem amplo mesmo. Eu não gosto de biografias, mas devo dizer que o trabalho do Paulo César de Araújo nesse livro foi primoroso. A edição do livro é impecável, é um livro de quase 500 páginas, recheadíssimo de fotos, de entrevistas, de citações e de muitas informações. E eu vou mostrar algumas fotos, mostrar um pouquinho como é a diagramação do livro. A capa é muito bonita, eu adoro essa capa. E ele é dividido por capítulos. E é bem legal porque cada capítulo, eles são em ordem cronológica e o nome de cada capítulo é um trecho de uma música do Roberto Carlos. E todos os nomes dos capítulos têm a ver com o que está sendo narrado naquele capítulo. Então, o Paulo César de Araújo ele teve o cuidado de pesquisar uma canção cuja letra se encaixasse no contexto para poder dar o título de cada capítulo. Eu achei isso incrível. Então a gente tem alguns exemplos. O capítulo de Roberto Carlos e o rádio, por exemplo, chama-se Força Estranha no Ar. O capítulo sobre o Roberto Carlos e o rock chama-se Daqui pra Frente Tudo Vai Ser Diferente, o que faz todo sentido se você pensar que o rock na época era uma inovação. O capítulo sobre o Erasmo Carlos, ele está intitulado O Mais Certo das Horas Incertas, que é daquela música de Você é Meu Amigo de Fé, Meu Irmão Camarada, sei lá o quê. E Vou Cavalgar por Toda Noite nomeia o capítulo sobre sexo. E Amante à Moda Antiga nomeia o capítulo dedicado ao amor. Eu achei isso incrível. Tem várias citações abrindo os capítulos do próprio Roberto Carlos mesmo, citações públicas, né? Não de entrevistas que ele deu para o autor, porque ele não deu. E aí tem fotos que retratam cada capítulo. Isso daqui seria sobre a fé, então fala sobre a transição do cantor, como foi que ele encontrou a religião e tudo mais. E aí a Maria Rita no capítulo dedicado ao amor.
passeata dos 100 mil na época do contexto de 1968, então, assim, sempre as fotos, elas estão contextualizadas. Ele não é uma biografia repleta de fotografias, não, mas elas estão bem contextualizadas, o que eu achei bem bacana, porque eu particularmente não gosto daquelas biografias que chega páginas e mais páginas de foto, parece que você tá lendo uma revista, sabe? Então, eu achei bem legal a maneira como ele mesclou esses conteúdos nesse livro. E o que eu achei interessante é que tudo isso, a questão dos nomes dos capítulos serem trechos de músicas, todas as referências que permeiam toda a obra, enfim, tudo isso denota o quanto Paulo César de Araújo realmente era fã do Roberto Carlos. Então ele não era um alpinista que estava querendo ganhar dinheiro às custas da imagem do Roberto Carlos, sabe? Ele gostava do cantor e ele sentiu vontade de escrever sobre ele, sabe? Não era simplesmente vou ganhar dinheiro à custa dos outros. Isso que eu achei interessante. Para que a biografia pudesse ser bem completa, o autor entrevistou várias pessoas que se relacionavam com Roberto Carlos de alguma maneira. Sejam colegas, cantores, sejam compositores, familiares, amigos, enfim. Tem muita gente falando sobre o Roberto Carlos nesse livro. A lista de celebridades que contribuíram com depoimentos para Roberto Carlos em detalhes estão Belchior, Chico Buarque, Erasmo Carlos, Vanderleia, Calbi Peixoto, Agnaldo Timóteo e a lista vai grande. Inclusive o Caetano Veloso, que hoje em dia está aí levantando bandeira contra a publicação de biografias não autorizadas. Vejam só que ironia. E o livro é de uma beleza incrível. A escrita do autor é muito boa e realmente prende a atenção do leitor, até mesmo quando ele não é exatamente fã de biografias, como é o meu caso. Para quem quer saber o que Roberto Carlos em detalhes tem de tão bombástico, para ter gerado tanta controvérsia e acabar sendo proibido, minha resposta é absolutamente nada. Sério, esse livro é escrito de uma maneira muito delicada, não tem nenhum trecho escandaloso, não tem nenhum trecho ofensivo ou que difame de alguma maneira a imagem do cantor. Ao contrário, eu vejo esse livro como uma obra de fã mesmo, uma verdadeira homenagem ao Roberto Carlos. E a justificativa de que o livro traz à tona fatos da vida do Roberto Carlos que ele preferia que não viessem a público não procede. Isso porque todos os fatos relatados na biografia, eles já eram de conhecimento público, já tinham saído na mídia em algum momento, não era exatamente uma grande novidade para as pessoas, não. Até mesmo o assunto da perna mecânica, que pode ser considerado um tabu para o Roberto Carlos e que aparece no livro, ele já tinha sido retratado inclusive na música O Divã, de uma maneira bem sutil. Quando o Roberto Carlos canta Lembro bem a festa, o apito, na multidão um grito, o sangue no linho branco, ele está se referindo ao momento em que o trem passa por cima do pequeno Roberto Carlos, dilacera sua perna e o obriga a utilizar um membro mecânico para o resto da vida. Então, assim, por mais que ele talvez não tenha superado esse assunto e seja uma lembrança dolorosa, não é exatamente uma novidade para o grande público. E, sinceramente, eu acho que esse movimento de proibir a publicação de biografias sem autorização prévia do biografado fere sim a liberdade de expressão do autor e é censura sim. A pessoa é pública, não tem nada a dever. E o autor não tá difamando a sua imagem, não tá manchando sua reputação no livro, não tem por que causar tanta polêmica. Na minha opinião, o motivo da revolta nem é por supostamente o autor ter invadido a privacidade de Roberto Carlos, nem por ele estar ganhando dinheiro vendendo livros às custas da imagem do cantor. Não é uma batalha sobre preservar a vida pessoal, e sim sobre egos inflados e sobre ganância. Aliás, eu não duvidaria que amanhã ou depois o próprio Roberto Carlos contratasse um ghostwriter para escrever a sua própria biografia e ganhar mais alguns rios de dinheiro. Eu acho muito desnecessária essa polêmica em torno das biografias não autorizadas e acho um contrassenso que pessoas que se dizem tão modernas, tão à frente do seu tempo, adotem um posicionamento tão conservador e tão rígido sobre
sobre esse assunto. E fica aí a pergunta, será que esses que lutam tanto para impedir a publicação de biografias não autorizadas, na verdade não o fazem por medo de que os biógrafos, ao cavucarem suas vidas, acabem encontrando coisas que eles preferiam deixar escondidas bem atrás dos panos? É pra se pensar. E agora você vê a ironia da coisa. Se Roberto Carlos, em detalhes, não tivesse sido censurado e proibido, ele seria apenas mais uma biografia dentre tantas outras. Foi o fato dele ter sido recolhido e ter virado peça rara que o tornou tão notório, chegando ao ponto de ser considerado item de colecionador, e no momento que eu gravo esse vídeo ele está cotado em inacreditáveis R$ 1.000 no Mercado Livre. E é isso, é uma pena que Roberto Carlos, em detalhes, tenha sido tirado de circulação, porque é uma obra muito rica e com certeza mereceria ser lida por todos os fãs do Roberto Carlos, ou mesmo vários não fãs, mas que gostam de histórias bem contadas. E você, o que você acha dessa polêmica toda? Você é contra ou a favor de biografias não autorizadas? Vamos discutir esse assunto nos comentários? Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei para me ajudar a divulgar. Se inscreva no meu canal para acompanhar as atualizações, ficar sabendo em primeira mão toda vez que tiver um vídeo novo. E muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.